9 anos na DRAI. Então o senhor fundou, foi um dos fundadores da DRAI, entendeu a política, adotou essa política do rastreamento que realmente fez toda a diferença para você entender de onde via, qual era o percurso para poder fazer a repressão. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, que o senhor me respondesse até de uma forma resumida, porque é um assunto muito polêmico. Eu passei um bom tempo escutando que as armas chegavam às mãos dos criminosos através da compra de armas legais pelo cidadão, que ele comprava arma para ter em casa e aquela arma acabava chegando na mão dos criminosos. Pergunta, como as armas chegam às mãos dos criminosos? Olha, existe 2 tipos que eu chamo de fluxo. Falei alguma coisa já aqui para você. Existe o fluxo interno, que são armas desviadas de arsenais militares, arsenais das polícias, empresas de segurança pública, e também algumas vindo de civis que tiveram suas armas subtraídas. Como acontecia essa subtração via de regra de armas de civis? Isso o rastreamento informava para a gente. A gente verificava que a arma foi adquirida por tal pessoa, chamava a pessoa para interrogar. Como é que isso aconteceu? Quando o próprio registro que ele fez, como isso aconteceu? O camarada comprava arma de fogo, botava lá no armário, ficava lá com a arma 10 anos, 5 anos, seja o que fosse, nunca mexia na arma. Quando ele ia procurar a arma para fazer uma limpeza, alguma coisa ou outra, cadê a arma de fogo? E aí, como é que você ia identificar quem subtraiu aquela arma de fogo dele? 5 anos, a última vez que ele viu a arma. Ou seja, o que isso eu estou querendo dizer com isso? Arma de fogo não é para qualquer um comprar. Não é para qualquer um comprar. Porque demanda essa responsabilidade que a pessoa tem que ter com a arma de fogo. E aí, eu acho que o percentual era, nesse tipo de armas, nessa modalidade de armas que eram subtraídas de civis, a gente tinha aí, acho que 30% ou 40% que eram armas que o camarada comprava e não utilizava, né? Mas não se pode dizer que a maioria dessas armas que eram encontradas na mão de criminosos tinham sido subtraídas de civis. Não era esse percentual significativo. Os rastreamentos não informavam isso. A maioria dessas armas eram oriundas de desvios. Até as armas de uso permitido, né? A gente fazia uma classificação mais técnica, que era o calibre 38, 32, né? Era o 380, né? E agora existe o fluxo externo também, que é o contrabando. Pouca coisa vinha de contrabando, isso eu estou falando dos anos 2000 para cá, nesse calibre, 38, 380. A maioria eram os calibres de alta potência. 9mm, 45, 40 e os fuzis, que aí já tem de um outro tipo de criminoso. Mas também para esse tipo de criminoso existiam também algumas armas que eram oriundas do fluxo interno, né? Que também eram desviadas de arsenais militares, arsenais das polícias. Nós tivemos um período muito sério aqui no início dos anos 2000 de desvios de armas de fogo e arsenais. E o papel do Estatuto de Desarmamento na função? O que você acha do Estatuto? Você acha que cumpriu a missão? Foi necessário? Era importante na época? Qual a sua análise sobre o Estatuto de Desarmamento dentro desse universo de repressão e de armas? Com relação à evolução da legislação que rege o uso de armas de fogo, nós tivemos uma evolução importante, mas que eu acho ainda está aquém da necessidade. Antes, quando a gente começou, como policial, né, falando, você utilizar uma arma de fogo, se era pego com uma arma de fogo, era uma contravenção penal. Teve uma época que o secretário de Segurança tentou até inovar, quando começaram a aparecer os fuzis. Não, vamos colocar na Lei de Segurança Nacional. Tinha que ter motivação política, não é... A Lei de Segurança Nacional, na época, demandava motivação política para você ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E não era o caso dos caras. Eram criminosos comuns armados de fuzis, né? Então a legislação precisava ser modificada. Em 1997, a Lei 9437 de 97 ou 98, não lembro, foi uma lei importante que tornou crime
a posse e o porte e outras condutas também de armas de fogo. Deixou de ser contravenção, passou a ser crime, com uma diferenciação entre armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. As de uso permitido são aqueles calibres de menor potência, como eu falei, as de uso restrito de maior potência. A Lei 9437 mudou. A situação tornou essas condutas crimes e as penas eram mais sérias. Mas ainda demandava alguma coisa, algum aperfeiçoamento. Por exemplo, munição. A 9437 precisava ser aperfeiçoada, principalmente no aspecto das munições. E aí teve a modificação a 10.826. Para mim, o que chama de Estatuto do Armamento. Eu acho que até em certos aspectos foi uma lei um pouco preconceituosa com os policiais, né? Agravando pena para policiais. Eu achei ela um pouco confusa. Ela atendeu menos do que necessário da demanda que nós tínhamos. Ela foi um pouco ideológica. Mas foi uma lei importante. Eu não posso dizer que foi uma lei ruim. Para mim, foi uma lei importante. Houve um agravamento de penas também, algumas condutas foram criadas, né? Mas, na minha opinião, ainda continua ficando aquém das nossas necessidades. Eu acho que o camarada que se propõe a usar um fuzil 762 sem autorização do Estado e que tem a finalidade de ceifar a vida de policiais, ceifar a vida de inocentes, tem que pegar no mínimo aí uns 15, 20 anos de cadeia, levando-se em consideração só o grau de periculosidade dele com essa arma de fogo.